Graça e paz, meu querido, meu amigo, minha amiga, com esta palavra a qual estaremos compartilhando nessa ministração, eu gostaria que chegasse ao teu coração um entendimento, onde você possa refletir, e nessa reflexão você vê todos os valores necessários para acrescentar na sua vida, para que você possa ter um elevo espiritual, um crescimento, e através desse crescimento você dá continuidade no exercício da fé. No livro de Atos, capítulo 12, eu quero compartilhar 8 versículos com vocês, para que possamos juntos estarmos aprendendo de uma forma simples, clara e objetiva, porque esse é o propósito do nosso Senhor. Amém? Diz assim, no capítulo 12, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Vamos comentar versículo por versículo e vamos ter um entendimento. Herodes era uma pessoa, de certa forma, vaidoso, gostava de brilhar, como nos dias de hoje muitos querem estar no estrelato, ser estrela, e ele tinha malícia no seu coração. E essa malícia era o desterro de toda a faceta, todos os seus feitos e tudo aquilo que ele tocou e destruiu. Estou falando na essência relacionada à fé, os cristãos e a perseguição quanto a esses homens que decidiram andar e servir ao nosso Criador. Veja o versículo 2, fazendo passar pelo fio da espada Tiago, irmão de João, um dos discípulos do Senhor Jesus, que foi sacrificado. Mas entenda que ele cumpriu a sua missão. Ele andou com Jesus, conheceu todos os ensinamentos, todas as perguntas que tinham a fazer, ele pôde fazer, todas as respostas a alcançar, ele pôde alcançar, e esse foi o martírio, ou seja, Tiago, ele foi sacrificado de uma forma brutal, de uma forma ignorante e de uma forma que ninguém consegue entender a realidade dessa verdade que salva, cura e liberta, que o Senhor Jesus ensinou. Veja, vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Era um dia da celebração, era um dia de uma comemoração, e ele, após sacrificar, ou seja, matar Tiago, ele prendeu também a Pedro. E Pedro foi preso, como Tiago também havia sido preso, e ali ele foi morto. Dá entendimento mais claro. Então nós vemos que aquilo foi agradável para Herodes matar Tiago. E ele tinha um plano de matar também Pedro. E nós vemos aqui, tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, existiu uma comemoração. A Páscoa seria um momento célebre. Ele
maquinou, através do seu projeto satânico, apresentar Pedro já no cárcere, prisioneiro, depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia orações incessantes a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava guardado, preso. Imaginem vocês, hoje uma cela se prende uma pessoa, apenas fica trancafiado, preso, e ali era o suficiente. Naquele tempo, não. Naquele tempo, a pessoa ia para o calabouço, existia nessa prisão correntes, eram acorrentados, e era uma verdadeira ignorância, porque como pode um homem já fragilizado, cansado, ainda preso e ainda acorrentado? Uma verdadeira vergonha, uma verdadeira humilhação, um verdadeiro descalabro. Então nós percebemos que a igreja estava orando incessantemente. Isso não é diferente nos dias de hoje. Quando alguém ora, algo acontece. Provoca-se uma avalanche no céu e a graça de Deus, de alguma maneira, ela se estende, ele estende as mãos. Os cuidados de Deus é tão grande quando alguém está orando com o coração inteiramente se apresentando a Deus. E ali estava o povo, aqueles que Pedro andou com ele, aqueles que Pedro ensinou a eles as verdades que o Senhor Jesus Cristo havia ensinado de uma forma simples, pregando o Evangelho, ensinando o dom do amor, da paciência, da misericórdia, da bondade, todos os princípios esses que são regras numa vida prática para se viver e alcançar uma felicidade plena. Amém? Veja, quando Herodes, no versículo 6, estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Entre dois soldados acorrentados com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Veja, ele estava aprisionado, soldados o guardando, acorrentado, e é muito triste a gente ver uma situação como essa. E nos dias de hoje, meus irmãos, não se assuste, não é diferente. Hoje, nós aqui no Brasil temos a liberdade de falar do amor de Deus, de escolher a igreja, qual a comunidade que queremos servir, e naquela época não. Naquela época não. Eles estavam desbravando, ganhando território, indo de lugares para lugares longínquos para poder semear a palavra. E uma vez essas pessoas alcançando, aprendendo, elas se tornavam preparadas para dar seguimento a este grande projeto de Deus, que é o renascer da igreja que chegou até nós. Quando eu disse para não se assustar, é porque nesse exato momento, às vezes em outra nação, outro país, tem alguém padecendo, tem alguém sofrendo, tem alguém morrendo por causa do Evangelho. Nós temos sido privilegiados, porque a palavra ensinada, ela nos desperta, e essa narrativa dessa história, a qual eu estou aqui lendo, ela tem uma profundidade muito grande, porque foi uma experiência vivida.
de um homem que andou com o Senhor Jesus. Então o sofrimento é grande. A humilhação, o escândalo, as calúnias, muitos dias que viveram aqueles apóstolos, e muitos dias que vive hoje, homens, mulheres de Deus, sendo expostos à vergonha, à humilhação, e só tem o Senhor para o confortar. E quando eles têm a oportunidade para se derramar aos pés do Senhor, eles se derramam, choram, clamam, pedem a Deus socorro, ajuda, e a razão por vocês verem esses homens, essas mulheres, homens separados por Deus, ainda estão de pé, porque os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Veja, eis que, porém, lhe sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Já imaginou o poder que o Senhor delega aos seus anjos? Você pode ver as experiências que você vive, o que eu vivo. Você pode deparar aí que hoje a maior semelhança, ou a maior resposta, ou a maior fidelidade, porque Deus é fidelíssimo no agir, no realizar, e vocês percebem que o anjo chegou, as cadeias caíram, as correntes rebentaram, os soldados estavam ali, e Pedro estava recebendo ajuda celestial, ajuda vinda do céu, ajuda dada por Deus, quando Deus dá ordem ao seu anjo e diz: vai lá, porque a minha igreja está orando. E é assim que está acontecendo. Nós estamos clamando por essa nação, estamos abençoando a vida do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, estamos orando pelas nações, estamos pedindo a Deus graça, estamos pedindo a Deus ajuda, estamos procurando chamar a atenção do Senhor nosso Deus. Esse tempo de fazer esse vídeo é um tempo precioso, é um tempo de se dar. É uma oferta voluntária que eu estou oferecendo ao meu Senhor. Eu faço, às vezes, áudios também, sempre com uma palavra simples, porque a palavra, o evangelho pregado, ele é simples. Não precisa moldá-lo. Ele é simples para os simples. E o Senhor tem para falar em toda a camada social, tem separado os seus filhos. Um exemplo, lá na área política, o Senhor tem os seus separados. Mesmo nos hospitais, nas áreas aí onde a sociedade ela tem mais ressalto, cultura, o Senhor tem os seus. Então, Deus usa cada um em dado momento, da maneira que quer, entende, mas uma coisa é certa: Deus está agindo, Deus está trabalhando. E o anjo chegou ali, e ele se manifestou em uma luz, uma luz. As cadeias caíram, e quando o anjo dá ordem e fala: cinge-te, calça, sandália, e ele assim o fez, e disse mais: põe a capa e segue-me. Vamos encontrar a chave. A chave, em toda a explanação dessa palavra, é a capa. A capa é a identidade para os dias de hoje, porque
Só ter um nome de cristão não é o suficiente. Você tem que ter o revestimento. Você tem que ter a glória de Deus manifestada ao seu espírito. Deus realizando na sua vida o seu querer, a sua vontade e o seu realizar. Então você percebe que Pedro, vou ainda adiantar mais na leitura, então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual lhes abriu automaticamente. Saindo, enveredaram por uma rua logo adiante e o anjo se apartou dele. Então Pedro em si disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Não era o momento de Pedro. Não era o momento de Pedro sucumbir. Porque a missão de Pedro ainda não acabara. Cada um teve o seu tempo. Hoje nós estamos falando sobre os dois personagens de uma forma simples. Tiago, ao fio da espada. Pedro seria uma presa fácil para morrer, ser sacrificado em um show, possivelmente. Mas Deus o poupou. Por quê? Porque a igreja orava. Agora eu quero dizer a todos que ele assustou, logo após ter assustado por ver as cadeias, a luz brilhar, o anjo conduzir, e onde o anjo passava conduzindo Pedro, tudo se abria, até que chegou o portão de ferro, aonde há uma liberdade total. É um portão de ferro, onde há trancas e ferrolhos, aonde quem entra não consegue sair, não tem liberdade. Só se tiver uma ordem solta. Nos dias de hoje, nas cadeias, nas penitenciárias, é da mesma forma. Só que os soldados que o guardavam ficaram aflitos, preocupados, desesperados, porque eles tinham que responder a Herodes o fato por que Pedro se soltou. Provavelmente Herodes pensava: vocês o soltaram, vocês libertaram o meu prisioneiro. Nós percebemos que a igreja estava orando e Pedro, solto, ali percebendo que ele estava de verdade livre, ele reconheceu que estava de verdade ali o anjo do Senhor. Veja bem, considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marco, onde muitas pessoas estavam congregando e oravam. Quando bateu ao poste, portão, veio uma criada chamada Rod ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás loucas? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos, perplexos. Olha o que Deus faz. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse,
contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago, aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não tão pouco alvoroço entre os soldados sobre o qual teria acontecido Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem a justiçada. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Todo homem que é mau, todo homem que fere, a palavra de Deus é muito clara. Ela fala: ai daqueles que tocarem no meu ungido. Deus tem um tratamento específico. Isso é um fato. De fato, de verdade. Não pense que se alguém tocar em você, na sua vida, te caluniar, te levar a uma destruição, às vezes para atrapalhar o seu casamento, o seu ministério, o seu trabalho, aquilo que te faz feliz naquilo que você realiza, você sabe que tem um preço. E Herodes, ele não cansava, ele maltratava, ele punia, porque como ele perseguia, também ele puniu os soldados que guardavam Pedro. É triste. De verdade é triste. Quando você vê um homem, um pastor, cheio da unção de Deus, pregando o evangelho, trazendo alegria, uma presença viva do Senhor, e de repente, não mais. Você pergunta por que eu não o vejo? E às vezes você só pode ajudá-lo de uma forma, orando pela sua vida, intercedendo pela sua vida. Só que o homem que persegue, ele tem um preço. E eu estarei já de uma forma simples, dando seguimento para estarmos encerrando esse vídeo. Veja, em um dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhe a palavra. E o povo clamava: é voz de Deus, de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Meu amigo, minha amiga, a pessoa com seus atos, com a sua arrogância, a sua vaidade, ele não consegue pensar em Deus. Herodes, se estivesse ali, o povo conclamando, reconhecendo a sua majestosa, o seu reinado, e se as pessoas, quando falou ou falava aquela expressão, voz, o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. Olha, se Herodes naquela hora falasse, não, a glória não é minha, toda a majestade que eu tenho, o Senhor me deu. Tudo que eu tenho, a riqueza que eu tenho, reis, grandes reis no passado, reconheciam a grandeza de Deus, o poderio de Deus, e admitia, eu estou aqui porque o Senhor me colocou. O nosso presidente, ele fala muito isso. Eu estou aqui porque Deus me separou e Deus tem poupado a minha vida. E, meu amigo, minha amiga, Herodes não deu glória a Deus. Qualquer pessoa mergulhada no erro, na destruição, na perseguição. Um exemplo, Paulo perseguiu os cristãos.
Matou muitos cristãos. E era o quê? Um homem ignorante, um homem culto, um homem de conhecimento, um homem que conhecia todos os princípios e as regras que tange as leis romanas, mas Paulo achava estar certo, perseguindo, matando, crucificando, queimando-os, achava que está certo. Mas quando ele foi impactado, impelido pelo poder de Deus, ele viu que ele tinha que se curvar. E esse é o quadro. O Senhor está trazendo luz através do seu anjo para você, especificamente, que está ouvindo, entendendo. Ele está trazendo graça, ele está quebrando as cadeias, as correntes, ele está te conduzindo nos corredores, ele está te tornando você invisível, blindado, está passando com você, abrindo as trancas e ferrolhos, os portões, aonde às vezes nós mesmos nos trancamos com as nossas ações, com as nossas atitudes, nossos erros, nossos pecados, nossa insensatez, e nós damos lugar para que o mal impera, o mal prevaleça, mas saiba que o anjo do Senhor, ele está à sua frente. Olha, meu amigo, você, homem de Deus, mulher de Deus, pastor, não precisa ser crente, eu estou falando de uma fé madura, uma fé inteligente, uma fé capaz de levar você a pensar, a refletir e capaz de mudar a sua história. Eu estou falando de um Deus vivo, de um evangelho santo, poderoso, que transforma vidas. E o nome do Senhor Jesus Cristo, nesses evangelhos, os 4 evangelhos, ele está nas letras. E nas letras tem poder. Nas letras impere o poder, a graça. Quando abrimos a nossa boca, o Senhor enche. O Senhor confirma. O Senhor outorga autoridade e o Senhor responde. Meu amigo, seja livre. Meu amigo, receba a cura se você estiver doente. Meu amigo, se você estiver desempregado, as portas vão se abrir, porque as portas, os ferrolhos, as cadeias que aprisionavam Pedro se abriram. Você vai poder mostrar sua vitória, revelar sua vitória, testemunhar sua vitória. Esse é o canal da bênção. Canal Edificando Vidas. Peço a você que tiver acesso a esse canal, possa inscrever-se, possa dar lá o seu joinha, possa lá apertar o sininho, para ter certeza que toda notificação, todos os vídeos chegará ao seu conhecimento, você vai ser notificado que você vai ver esse aqui, um homem simples, compromissado com a palavra, com a verdade dessa palavra, mas que tenha certeza que essa palavra, essa mensagem vai correr o mundo. Vidas vão receber a bênção, vidas vão ser restauradas. O poder de Deus, através do anjo, através da revelação, chegará e suprirá todas as necessidades a qual você tem. Amigo, minha amiga, que Deus possa te abençoar. Amém? Vamos orar? Permita orar pela sua vida. No momento quando você ouvir todo esse vídeo e chegar nesse exato momento da oração, eu peço a você que coloque a mão no coração e pensa no seu problema. Não importa a origem. Eu estou trazendo para você cura interior, libertação. Eu estou quebrando as trancas, os ferrolhos, te dizendo
Você é um vencedor. Amém? Meu Deus, meu Pai, nesta hora eu me lanço diante da tua presença e te peço, meu Pai, a manifestação da tua glória, a autoridade para poder abençoar este homem, esta mulher, que teve a paciência de assistir esse vídeo até esse exato momento, o momento da oração. E, meu Pai, nesta hora, todas as cadeias que aprisionam esse homem, essa mulher, não importa, na área física, material, espiritual, sentimental e financeira. Eu dou uma ordem a toda a força do inferno, aonde trago tristeza, angústia, lágrimas e dor. E olha, é para soltar a vida dessa pessoa. Essa pessoa que está acompanhando esta oração. Olha, o seu tempo acabou. O nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. A palavra está gerando vida na mente, no espírito, na alma e no coração deste homem. E eu te digo, pega tudo, maldito. No casamento, pega tudo. No desemprego, pega tudo. As enfermidades, pega todas as enfermidades, incluindo essa praga infernal que está assolando toda essa nação. Eu te ordeno em nome do Senhor Jesus, em nome do meu Deus, pega tudo, 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 para que o nome do Senhor seja exaltado. Olha, da planta dos pés ao alto da cabeça deste homem, eu paraliso as suas ações. E te dou uma ordem agora. Essa ordem é para obedecer. Vai para o inferno. Para o inferno. Para nunca mais voltar. E uma vez indo, não atormente mais essa vida. Não traga os seus males mais para essas vidas. Porque o nome do meu Deus está sendo glorificado. E o meu Senhor Jesus está revestindo todas essas pessoas. Revestindo com o seu Santo Espírito, com o seu selo, com o seu poder e a sua infinita graça. Em nome do Senhor Jesus, vá para o inferno, não volte mais. Em nome de Jesus, sai, sai e sai. E não volte mais. Meu Deus, agora reveste esse homem. Toca no seu coração, na sua alma, em toda a área da sua vida, e faça-o acreditar, meu Pai, que o Senhor está pleiteando a sua causa, as suas lutas e as suas guerras. É a certeza que eu tenho. Por isso eu te adoro e eu o glorifico, meu Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, que Deus possa te abençoar, te dá graça por todos os lados. Amém? Graça e paz.